Pessoal que está chegando agora, que não é da área de não ferro, da área de moldagem em areia verde, que é de outros processos, mas que gosta de assistir nosso canal. Só reiterando. Então, nós estamos falando de areia verde, né, que é um processo onde a gente usa água como aglomerante. Aí você fala, água como aglomerante? A bentonita, ela é o argilo mineral, que é misturado ali com a areia, e alguns outros aditivos para formar a mistura de areia verde, mas a água é quem vai fazer a mágica acontecer, né, Adriano? E é por isso que ela é tão importante, né? É isso aí, é isso aí. É muito interessante essa primeira pergunta sobre a reutilização de água, porque é justamente por onde eu queria começar. Acredito que tem, né, a gente está todo o tempo, né, nesse ambiente competitivo, e a gente precisa melhorar a cada dia. E justamente por surgir dúvidas como essa que eu achei interessante, né, e aí colocar esse assunto, né, da análise da água, porque vão aparecendo ideias, né? Pô, posso usar a água da chuva, posso usar a água da estação de tratamento de efluentes, algumas funções que tem aí. Pô, você passou toda essa água pelo processo, você trata ela, teoricamente ela está boa, né? Ela está com condições para voltar para a natureza, será que ela não poderia ser usada novamente no sistema? É, falar um pouco também dos poços artesianos, né? Muitas fundições, se não a maioria, utilizam água de poço artesiano. Então acaba que você está extraindo uma água que relativamente não segue um padrão, vamos dizer assim, né? Ela é da natureza, ela sofre interferências. Eu vou responder a pergunta da chuva, acredito que dentro dos próximos minutos aí da conversa, não especificamente tratando da água da chuva, mas abrangendo um pouco mais esse questionamento. O que a gente precisa é olhar as características dessa água, né? Verificar como ela está, se ela está apropriada ou não. E aí um dos primeiros, eu não sei se eu chamo de mito, paradigma ou dúvida, né? Que eu escuto muito quando eu vou nas fundições, é a questão da dureza da água, né? E condutividade de água. Então era um ponto que eu acho interessante a gente comentar aqui, porque, e aí vou entrar também um pouco fora do meu ramo de conhecimento, e talvez alguém aí da área de fusão, de fornos, pode até ajudar a gente a complementar aí. Mas quando a gente fala de dureza de água, né, a gente está falando de uma propriedade da água, né, onde ela avalia os sais que tem dentro dela, né? Então, quando você tem uma água menos dura, que a gente fala, não significa que você tem menos sais na água, né? Não necessariamente, porque dependendo do tipo de sal que você tem e da solubilidade que ele está dentro dessa água, ele pode te dar valores maiores ou menores de dureza. E já quando você fala de condutividade elétrica da água, que é uma outra maneira de medir, ali você consegue verificar a quantidade de sais que você tem, né, nessa água, independente do nível de solubilidade dele, né? Porque ele vai medir justamente essa corrente elétrica que você passa na água e vai te dar um valor que ele é mais apropriado para isso que a gente está falando do sistema de areia verde, né? Logicamente que não são todos os sais que influenciam negativamente num sistema de areia, né? Então, a gente precisa avaliar, né? A gente precisa controlar, a gente precisa medir para poder controlar e entender quais são as mudanças, né? O ponto que eu gosto de trazer, pode falar, Fernando. Não, é que você falando de água dura, eu lembro, porque assim, na minha química a gente acaba vendo um pouquinho de tudo. E eu lembro Ah, da água dura, ela está muito associado à quantidade de cálcio, né? Não lembro agora se é sulfato ou carbonato, mas eu lembro que é um íon uhum. cálcio que está presente. E aí, quando você tem excesso de íons de cálcio, você tem ali a formação da água dura. E realmente o que você falou, você pode ter outros elementos que você não consegue identificar por água dura que vão realmente provocar esse problema. E aí, como você me falou, né, na condução, na condutividade elétrica, não tem como. Se tiver sais, independente do sal, ele vai conduzir, Ele né? vai conduzir, exatamente.